Olá, eu sou a Cristine da Confio e hoje eu vou te ensinar o básico do tear quadrado. Com essa técnica você pode desenvolver diversas peças, desde peças para decoração até vestuário, como ponchos, dentro de moda ainda, bolsas, né? Na decoração pode ser feito manta, capa de almofada, jogo americano, tapete, enfim, são muitas as peças e vai depender também da sua criatividade. Então os materiais que a gente vai usar são tear de pregos, que tem diversos tamanhos, 20 centímetros, 10 centímetros, que é o que a gente vai usar hoje, tesoura, agulha de tapeçaria, agulha de crochê compatível com o fio que você escolheu, um gancho e um pente. Assim, o fio, né? Então a gente vai começar a fazer a urdidura. Para a urdidura, basta fazer um nozinho que é da seguinte forma. A gente cruza o fio aqui e pega uma partezinha dele, segura aqui e puxa para fazer um ganchinho. Outra forma é simplesmente segurar assim com os dedos, torcer e pegar o fiozinho do lado oposto e puxar para fazer esse nó. A gente vai usar o prego externo, que está em desalinho com os outros, para colocar essa alça. Pode apertar um pouquinho só, mas não até chegar no prego. E vamos fazer a urdidura, que é a estrutura dessa tecelagem. Essa urdidura, ela acontece, a tecelagem toda acontece, na verdade, aqui dentro, então nunca o fio pode passar por fora, ele precisa passar por dentro. Outra preocupação é em não deixar o fio mole, ok? Então a gente precisa tensionar um pouco esse fio, puxar um pouco, não muito, senão quando a gente tira o trabalho feito do tear, esse trabalho vai encolher. Então vamos passando em zigue-zague nos pregos, de cima, de baixo, de cima, de baixo, mantendo essa tensão firme. E aí, repara que eu coloco o dedo aqui no de baixo, para que quando eu for lá para cima, ele não escape aqui. Cheguei aqui no final, eu tenho um prego aqui na lateral, então eu vou virar o meu tear, e agora esse fio vai vir para cá. Porém, a gente vai começar a usar o gancho para nos auxiliar aqui. E aí a tecelagem começa. Opa, soltou aqui. Então, vamos lá. A ponta desse gancho precisa ficar horizontal. Ele não pode ficar com isso aqui para baixo e nem para cima, porque senão a gente vai enroscar no trabalho. Então, é importante que ele fique sempre deitado. A gente vai trabalhar pegando os fios de 2 em 2, então aqui a gente tem 2 fios. A gente vai passar o gancho por cima, aqui a gente passa o gancho por baixo de 2, por cima de 2, por baixo de 2. E a preocupação aqui é que a gente consiga pegar sempre esses 2 fios, sendo um fio que está vindo de um prego e um fio que está indo para o outro prego. Nunca os dois do mesmo prego. Então, a gente faz esse zigue-zague, vai passando por cima e por baixo até chegar no final. Chegou no final, eu passo o meu fio, que eu tô segurando tenso ele aqui, passo o meu fio nesse gancho e puxo ele deitado, porque se eu passar assim, olha, ele vai enganchar. Então, eu passo ele deitado e vou soltando dessa mão devagar, bem devagar. Chegou aqui no final, eu vou colocar esse fio aqui no meu prego e vou soltar o gancho. Se precisar, eu vou usar um pente para alinhar a trama, para que ele fique mais ou menos aqui. E vamos para a próxima carreira. A próxima carreira, se a gente pegou com a agulha em cima, agora a gente pega com ela embaixo. Então, o gancho passou embaixo, agora ele passa por cima e vai fazendo o caminho contrário. Onde ele está passando é exatamente onde o fio vai passar. Então, se você observar, aqui o fio está por baixo da linha que a gente trouxe. Aqui ele vai ficar por cima. Então, eu venho, puxo, já enroscando nesse prego da lateral. Trago aqui e prendo no preguinho. Aqui, se ficou torcido, não tem problema. Tira, vira ao contrário, distorce ele, vem distorcendo com a mão.
e uso o pente para alinhar, depois que ajeitou. Dá uma puxadinha para organizar a trama e vamos seguir. Então, a gente foi por baixo, agora a gente vai por cima. Cheguei aqui no final, vou fazer a minha última carreira. Passando aqui pelo último prego, já fica bem apertadinho. E aí eu venho aqui com o meu pente e alinho o que for preciso alinhar. Finalizamos. Agora, como a gente vai fazer para tirar ele desse tear? Eu vou dar 4 voltas com o fio no meu tear. Então, 1, 2, 3 e 4. Vou cortar esse fio. E essas voltas é só pra gente tirar, é mais ou menos a medida da quantidade de fio que a gente vai precisar para fazer umas correntinhas aqui e finalizar esse trabalho. Para arrematar, onde esse fio tá saindo, a gente vem com a agulha aqui e puxa ele todo lá para trás. Agora, a gente vai trabalhar fazendo correntinhas. Então, eu vou vir aqui nessa primeira entrada, na primeira alça, e eu vou segurar o meu fio de maneira que eu consiga puxar ele com o gancho da agulha aqui por baixo. E vou trazer ele aqui. Então, ele saiu ali por trás, tá vindo aqui pelo meio da alça. Agora, eu vou dentro da próxima alça, puxo o fio lá embaixo, se não enxergar, dá uma olhadinha, puxa ele. E vai passar ele por dentro dessa que estava na minha agulha. Então, de novo, vou lá dentro da alça que tá no prego, puxo o meu fio e vou passar ele por dentro dessa alcinha aqui que estava na minha agulha. Então, vamos fazer isso até o final, contornando todo o trabalho. Aqui a gente chegou num canto onde tem aquele fio inicial. Então, a gente faz aqui na última alça e faz também nessa alça que é do nó inicial. Chegamos aqui no final. Ó, aquela medida de 4 voltas é o suficiente. Se você quiser deixar um pouquinho mais por segurança, também pode. E aí, a gente faz de novo ali no primeiro, só para prender mesmo. E tá pronto o arremate. Se quiser, pode organizar um pouquinho com pente, geralmente não é muito necessário. E agora, a gente vai simplesmente soltar o trabalho daqui. Então, eu venho soltando com a própria agulha, eu dou uma puxadinha no fio e tiro ele do prego. A gente precisa tirar só 2 lados, porque o resto sai com muita facilidade. Com cuidado para não puxar muito esse fio, porque se você puxa muito aqui, ele desliza do outro lado. E aí você destrói a trama. Então, puxa com cuidado. Aqui, tirou 2 lados, o resto sai com muita facilidade. A gente pode colocar ele de ponta cabeça e ir tirando com a mão. Então, tá pronto aqui o nosso tecido. Agora, a gente vai pegar a agulha de tapeçaria e vai finalizar. Então, aqui onde eu terminei a última corrente, eu insiro a agulha lá para baixo, para puxar esse fio lá para trás, e aí aqui já tá finalizado. Desse lado aqui, eu posso simplesmente vir aqui em um fiozinho do lado e dar um nozinho. Dou um nozinho. E aí, já posso cortar com a tesoura rente. Do outro lado, a mesma coisa. Ou eu também posso fazer o seguinte, eu divido o meu fio no meio, se o fio permite isso. Tem fios que são feitos por vários cabos, então eu divido uma parte dos cabos para um lado e outra parte para o outro.
Então, aí eu pego metade e passo na agulha, passo pro lado de lá do fio. Aí vai ficar uma parte para cada lado, então eu simplesmente dou um nozinho. Essa também é uma forma de arrematar, bem simples. E aí arremata cortando o excesso de fio. Como eu sei qual é o avesso, qual é o direito? O avesso tem esses tracinhos aqui na ponta. E o lado direito tem essas trancinhas, ok? Eu já tenho aqui uma outra parte pronta, então eu vou ensinar como a gente faz a emenda. Tem diversos tipos de emenda, ok? Mas a mais clássica é a seguinte: a gente vai pegar com agulha de crochê o fiozinho desse lado, a alcinha desse lado, e vai puxar a alça do lado de lá por dentro dela. Agora eu venho aqui nessa alça do lado direito e puxo por dentro. Vou pro lado esquerdo, pego a alça e puxo por dentro. E assim até o final. Aqui vocês podem observar que eu tô inserindo a minha agulha sempre por baixo da alça, ok? Então, o ideal é que a gente faça o movimento sempre pelo mesmo lado. Se você começou por baixo, então pega sempre por baixo. E é só isso, a gente vai passando uma alça por dentro da outra, intercalando o tecido da direita com o tecido da esquerda. Se você for fazer a montagem de um quadrado, por exemplo, para fazer uma capa de almofada ou de uma manta, que você vai tecer e juntar vários quadrados. Então, você vai fazer isso, vai unir dessa forma. E quando chegar no final, aqui, a gente vai ter aqui a parte do meio. Essa parte do meio, ela fica geralmente um buraquinho. Então, é ideal que a gente deixe aquela alça do nó inicial que a gente fez do preguinho que fica desalinhado, ela ajuda nessas horas. E aí a gente vai pegando os quadrados e vai combinando aqueles que tem essa alça no canto para poder fechar a parte do meio. Então, aqui eu continuo. Terminei aqui esse lado. Mas agora eu vou ensinar para vocês como a gente faz para arrematar sem juntar. Aqui é para a gente juntar a peça e fazer uma bolsa como a que eu mostrei para vocês, ou como esse saquinho aqui. É exatamente o que eu fiz aqui. Só que aqui eu uni 3 lados dele, né, eu fechei e uni aqui as 2 laterais. E aqui a parte de cima eu não vou unir, porque ele é um saquinho. Então, como eu faço para arrematar ela? Eu vou pegar a agulha. Isso serve para acabamento da manta, das bordas de mantas, capas de almofada e tal. Então, eu pego aqui a agulha e vou fazer a mesma coisa, só que agora eu não tenho um outro quadrado para fazer a emenda. Então, eu junto as alças do mesmo lado. Só passo uma alça por dentro da outra. Simplesmente isso. Assim você já faz um acabamento e fica super bonitinho. Então, eu cheguei aqui no final, eu vou continuar pela lateral, vou dar volta e prossigo. Só passando uma alça por dentro da outra. Cheguei aqui no finalzinho, não tem mais alcinha, eu tenho fio. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o fio aqui por dentro. Eu passo o fio aqui por dentro, opa. E dou um nozinho, que é passar de novo ele por dentro e puxar. Com isso eu tenho um nozinho.
Aí a mesma coisa, para arrematar, eu vou virar do avesso. Vou colocar uma agulha de tapeçaria aqui com o fio. E vou esconder esse fio por dentro da trama. Sempre observando se a minha agulha não está aparecendo do lado de fora. Se ela estiver aparecendo do lado de fora, aqui, não está aparecendo. Então, o fio não vai aparecer. Agora, se a minha agulha aparecer, olha só, então o fio vai aparecer. E aí a gente faz o arremate aqui, escondendo tudo por dentro, ou simplesmente esconde um pedacinho. Passa por dentro e dá aquele nozinho. Então, vou dividir aqui pra gente conseguir soltar o fio e amarrar. Aqui, divido os fios, metade dele para cada lado. Opa. Divido os fios, metade deles para cada lado. E dou um nó. Tá pronto. É só puxar agora ao contrário e a gente tem um saquinho. Como colocar franja? Caso você queira colocar franja em mantas, num poncho, a gente faz da seguinte maneira. Corta um tufo de fios, 2, 3 fios, aqui eu cortei um só, dependendo da peça que você for colocar, menos fios fica melhor. E aí você vai pegar com a agulha de crochê aqui por baixo da alça e vai puxar o seu tufinho de fios. Com a mão mesmo, você abre aqui essa alça que se formou e puxa a ponta dos fios. Isso aqui vai formar um nozinho. Então, aí você tem a sua primeira franja. Depois de colocar todos os fios, todas as franjas, você vem aparando para que todas fiquem do mesmo tamanho. Então é isso. E quando vocês fizerem, me marquem nas redes sociais. O meu Instagram é @tramasconfio e você pode postar sua foto e marcar a hashtag Confio Ensina. Obrigada!